nós vamos ler dois textos da porção da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo do 6 ao 12. Depois nós vamos para o segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu sou pastor de igreja, mas sempre que me movo, fico nesse lugar de dependência para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar. E orando hoje, o Espírito Santo falou comigo exatamente sobre isso. Nesses dias, nós precisamos elevar o nosso nível de honra sobre a presença. E eu creio que nós estamos aí pré-conferência, tem algo que o Senhor está gerando, e essa noite é uma noite profética para isso, para ser um start de tudo que vai acontecer nesses dias. Eu quero poder ter toda a liberdade para compartilhar aquilo que o Senhor colocou. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca, e a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancando uma folha de oliveira do seu bico, trazendo uma folha de oliveira. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou para fora a pomba, mas ela não tornou mais para ele. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em 2 Reis 4, nós vamos meditar. O ministério do Espírito Santo é algo que eu me apaixono e sempre busco compreender a forma que ele opera em cada tempo. E nesse texto, um texto que retrata não apenas o que acontece pós-dilúvio, mas é um texto que ele trata com clareza a manifestação do Espírito Santo em toda a era da humanidade. Nós sabemos aqui o simbolismo do que representa esse momento em que Noé abre a arca após o dilúvio, e ali, soltando a figura do corvo, e ele não encontra um lugar para habitar, ou melhor, ele encontra um lugar para habitar e ele permanece. A gente sabe que isso está relacionado diretamente ao princípio, quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a superfície da terra. Em seguida, Noé, ele vai soltar a pomba, e a pomba, na figura do Espírito Santo, ela volta porque não tinha lugar para pisar. Mas no segundo momento, quando ele solta a pomba, como nós lemos, fica claro que essa pomba, ela traz no seu bico um galho de oliveira. Isso fala do ministério do Espírito Santo na vida dos profetas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre honrar a presença e gerar essa cultura profética a partir da honra à presença do Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. No Antigo Testamento, a forma que o Espírito Santo ele se manifestava, ele vinha sobre. E por isso essa pomba que não é solta, ao soltar essa pomba e ela regressar, ela traz no seu bico um galho de oliveira, justamente apontando a mensagem profética que os profetas traziam nos seus dias, porque o Espírito estava sobre eles. Por isso o Espírito Santo sempre, em toda a história da existência, ele existe. Ele é o servo mais antigo da casa. Por isso Abraão, quando ele reconhece a importância de casar o seu filho, ele se encarrega do servo mais antigo, porque é justamente o Espírito Santo que nos conduz em tudo. E pensando nisso e olhando para um homem que a Bíblia o reconhece através de uma mulher, que ele é um santo homem de Deus, que tinha a cultura, como está lá em 2 Reis, de passar constantemente diante aquela casa, a mulher sunamita, que era uma mulher rica. A Bíblia diz que ela se relacionava com ele de tal forma que o admirava. E essa admiração não era apenas uma admiração humana, é sobretudo o que ele representava. E o que representava Eliseu
Eliseu representava um santo homem de Deus, alguém que o seu testemunho, a sua mensagem, alguém que a sua vida falava por si. Mas há algo que vai além disso, que representa essa relação a qual faz aquela mulher o reconhecer e o chamar como santo homem de Deus. O texto vai dizer, em 2 Reis, que aquela mulher, vendo Eliseu passar, ela ficava constrangida e ela preparava uma mesa. Ou seja, ela, de alguma forma, ela queria honrar aquele momento e aquele tempo, mas ele ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. Lembre-se que nós estamos falando aqui que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre o profeta, e o profeta trazia a mensagem, ao ponto daquela mulher reconhecer e chamar o seu esposo e apontar e dizer: esse homem que passa pela gente é um santo homem de Deus. A gente precisa mudar a nossa visão. Ela começa a ter uma inquietação e ela decide ampliar o seu entendimento sobre o relacionamento com aquele homem, que sobretudo ele representa a presença de Deus nos seus dias. Por isso ele era um homem de Deus reconhecido por todos. Não era apenas alguém que tinha um bom testemunho, mas alguém que carregava uma porção. E aquela mulher, e nós podemos aqui de alguma forma olhar para ela e entender que é um tipo de uma igreja que decide ampliar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Um tipo de uma igreja que decide sair de um lugar superficial e decide construir um relacionamento, gerar uma atmosfera profética capaz de impactar e marcar definitivamente a sua vida. Aquela mulher então, inquieta, como diz o texto, ela vai até o seu marido e diz: olha, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, e a gente precisa fazer um quarto. E a gente precisa fazer um quarto específico, algo muito claro, diante daquilo que ele representa. E isso chama a minha atenção, porque nesses dias existe algo que a igreja precisa, ela precisa reconhecer e entender, que nós vivemos dias que nós temos que elevar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isso será tão poderoso, isso será como criar uma atmosfera profética nos nossos dias, em que nós não vamos nos relacionar com o Espírito Santo em algum momento, o qual convém, mas nós vamos nos relacionar com o Espírito Santo como estilo de vida. E quando falamos de relacionar com o Espírito Santo como estilo de vida, nós não precisamos do domingo nem da célula. Nós vivemos nessa dimensão todos os dias da nossa vida. Ou seja, é ser igreja todos os dias, é se relacionar com Ele todos os dias, é entender que essa atmosfera, essa cultura em que nós honramos a presença, ela não é superficial. Não se trata de um dia, não se trata de um momento, não é quando Ele vem, mas é quando você está disposto para que Ele permaneça no ambiente. E se Ele vai permanecer no ambiente, depende de como você vai lidar com isso. Ou seja, as conferências são importantes, os cultos são importantes, nós somos ativados, fundamentados, mas o que Ele espera de mim e de você é que nós possamos elevar o nosso nível. Então pense comigo, no momento que aquele homem passava, ele trazia um constrangimento no ambiente, e aquela mulher colocava uma mesa, mas a mesa era colocada no ambiente de fora e não no ambiente de dentro. E aí está o perigo, porque às vezes nós nos relacionamos com o Espírito Santo de forma superficial. E claro que isso não é uma crítica, pelo contrário, isso aqui eu quero nessa noite trazer uma ativação para que nós possamos elevar o nosso nível de honra à presença de Deus. O seu marido então, me parece que concorda. Ou seja, uma igreja que vive uma inquietação, querendo entrar numa outra dimensão, não em alguns momentos, mas que isso seja parte da sua cultura, isso seja parte do seu dia a dia. Uma igreja que o sobrenatural, que a presença está presente, em que as pessoas são atraídas e que a presença ela é capaz de mudar toda a realidade do ambiente e das pessoas que estão ali. Ela disse: o quarto. Aonde fica esse quarto? Esse quarto não é qualquer lugar, esse quarto é em cima. Por que em cima? Porque nós precisamos de fato dar ao Espírito Santo o lugar de governo. É muito bom tudo que nós somos capazes de fazer, mas nós sabemos, se Ele não manifestar o que Ele quer manifestar, os nossos planejamentos se perdem. Sabe, aquilo que nós desenvolvemos se perde. Então naquele momento ela sai de uma dimensão que se relaciona com o Espírito Santo do lado de fora, e ela passa a se relacionar com o Espírito Santo do lado de dentro. O profeta vem, e quando o profeta vem, ele entra. E eu amo
Eu amo quando a igreja entende a necessidade de criar esse ambiente em que ele vai passar e ele vai permanecer. Eu tenho uma palavra profética para vocês. O que Deus está gerando nessa casa não é, sabe, um ambiente superficial em momentos específicos. O que Deus está gerando nessa casa é atrair as nações para o fogo que vocês carregam. Nações serão atraídas e o temor do Senhor, como o salmista no Salmo 67 diz, a graça, a misericórdia, o favor de Deus nos alcançou de tal maneira que Ele fez isso, ao ponto de gerar temor às nações. E hoje eu estava, enquanto orava por esse culto, papai abriu a minha visão. E enquanto eu orava pelo culto à tarde, o Senhor me deu uma visão de uma tocha no meio dessa igreja, assim como no momento olímpico. E essa tocha, ela era responsável em incendiar outras tochas. Eu perguntei imediatamente, pai, o que é isso? Ele disse, eu estou levando eles numa dimensão da minha presença, em que as nações serão atraídas sobre esse lugar, e esse lugar continuamente estará aberto. Se prepare, porque não se trata de culto. O que Deus vai fazer se trata de um ambiente que Ele está estabelecendo, uma cultura que Ele está estabelecendo, que Ele vai atrair. Por quê? Porque é a presença que atrai. Nós podemos plantar, nós podemos ser estratégicos, podemos ser intencionais, devemos fundamentar, mas quem faz isso é graça, e a graça é Ele. No momento em que aquela mulher entende, tem essa dimensão como igreja, ela clama pela presença, ela honra a presença, o profeta vem e ele entra onde? Ele entra no quarto. E que quarto era esse? Um quarto de pedreiro, um quarto que foi construído, um quarto que de alguma forma estava no seu devido lugar. Eu quero dizer para vocês, com toda a liberdade que tenho nesse altar, podemos ter os melhores projetos, mas ele sempre precisa estar no lugar de governo dessa casa. Ele sempre precisa ter a liberdade para fazer aquilo que ele quer fazer. O texto vai dizer que ao entrar naquele quarto, ele reconhece e ele expressa, ele diz, olha, essa mulher, essa igreja tem nos tratado com tanta honra, há uma forma diferente de nos tratar. Isso não é sobre homens, lembre-se, é sobre a presença. Aquele santo homem de Deus, ele era, sabe, alguém que carregava a presença, é o que estava sobre ele. E quando o profeta se aproxima e pede que aquela mulher entre, ele faz uma pergunta, o que você precisa? E uma igreja que de fato entra nesse nível de honra ao Espírito Santo, ela não perde tempo fazendo os seus pedidos, ela investe todo o seu tempo adorando a presença, se relacionando com a presença. Enquanto ela se relaciona com a presença, ela não tem tempo para se perder em meio aos seus clamores. Não que nós não vamos orar, não que nós não vamos buscar-me-eis e me achareis, clama a mim, Jeremias disse, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas quando o profeta olha para aquela mulher e pergunta o que você precisa, o que pode ser feito, ela disse nada. Por quê? Porque uma igreja que honra a presença do Espírito Santo, ela não perde o seu tempo pedindo aquilo que não é necessário. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém. Não é que nós vamos deixar de orar, mas o nosso tempo de adoração vai ser para exaltar, engrandecer, sabe, magnificar o nome dEle, reconhecer a sua majestade, a sua grandiosidade. Um Deus que é bom em todo tempo, que é perfeito em toda a sua boa obra. Ele é bom no sim, Ele é bom no não. O que Ele faz dura para sempre. E o profeta dá uma olhada e fala assim, você acha que você vai tocar na presença e a presença não vai tocar em você? É impossível uma igreja tocar na presença e não ser tocado pela presença. É impossível uma igreja honrar a presença e a presença não responder às suas inquietações. Então o profeta imediatamente olha para ele e diz, olha, daqui a um ano você vai ter uma criança. E ela fala, não mintas para mim. Ela fica constrangida, ela fica desconcertada, ela não esperava. Eu quero dar uma pausa aqui para entender um pouco e compartilhar o que o Espírito Santo fez na minha vida alguns anos atrás. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo, mas dentre as experiências que eu tenho, talvez essa, e ver o Tom aqui hoje, de alguma forma, confirma compartilhar sobre isso. Com 21 anos de idade, o Senhor me chamou para o ministério, e eu vivi o meu tempo de ordenação, tinha acabado de sair do seminário, e auxiliava a nossa denominação, o pastor, na zona sul da cidade. E eu me lembro que eu tinha sido desafiado pela denominação a iniciar um trabalho missionário numa comunidade, eu fui conhecer a comunidade.
Marciano, quando eu chego na comunidade, era um sábado, uma cidade com as suas mazelas, os seus desafios sociais, as pessoas viviam abaixo da pobreza, e de repente, quando lá estou, era um sábado à noite chuvoso, o tiroteio começa, e eu ouço o Espírito Santo falando, é aqui que eu quero você. E naquele momento, a minha esposa, recém-casados, ela olha para mim e ela disse, eu não sei o que aconteceu com você, mas comigo houve um batismo de compaixão. E eu olhava para aquela comunidade, o Espírito Santo me fez olhar para aquela comunidade e vê-la transformada. Imediatamente retornamos e dizemos sim ao chamado e começamos um processo de plantação de um projeto. Era uma igreja sendo desenvolvida, organizada, conforme a denominação, conforme os preceitos. Então o Espírito Santo começou a ministrar ao nosso coração como nós iríamos viver a expansão daquele projeto. E um dia o Senhor me disse, vocês vão investir nas crianças dessa comunidade. E nós começamos a investir nas crianças, começou com 16 crianças, e quando eu apresento o projeto para a igreja, alguns ficam constrangidos, outros não compram a ideia, mas aquelas crianças, que eram 16 crianças, elas começaram a ser recebidas. Eu, a minha esposa, a secretária da igreja, que era obrigada porque já era funcionária, e um traficante que eu tinha ganho para Jesus. Ele era o inspetor daquelas crianças, pelo menos os pais não perturbavam. E era o momento que a gente começou a entender, porque ouvimos o que o Espírito Santo queria. E muitas vezes nós questionamos aquilo que o Espírito Santo está mandando a gente fazer. Não é para você entender, é para você viver. E naquele momento, nós não tínhamos dimensão, e aquelas crianças foram crescendo. E agora o Espírito Santo começa a ministrar o nosso coração, um ano depois, que nós iríamos abrir a nossa casa. Eu quero dizer algo para você, isso é pessoal e intransferível. Era uma experiência pessoal intransferível. E de repente, quando nos vimos, a nossa casa estava aberta e nós começamos agora a acolher pessoas que viviam nas mazelas sociais para morar dentro da nossa casa, com 22 anos de idade. Eu me lembro que tinha dias que minha esposa pegava as ferramentas, furadeira, pegava alicate, pegava tesoura, escondia. Chegamos a ter 16 pessoas morando com a gente. Porque ouvimos de Deus algo, queríamos honrar a vontade do Senhor. Sabe, esses meninos foram crescendo, alguns passaram um tempo, e eu lembro que casamos 2 desses meninos que ficaram com a gente até o casamento, e quando casamos eles, olhamos um para o outro e falamos assim, nós precisamos pensar na gente e precisamos ter um filho. E aí então, casal agora vivendo esse novo projeto de ter filhos, o que ocorreu? Descobrimos que nós 2 éramos estéreis. E aí naquele momento nós fomos falar com o Espírito Santo, que alguns anos atrás, ele disse, olha, eu quero que você venha para essa cidade, eu quero que você se dedique a essas crianças, eu quero que você se dedique a esses meninos que vivem à margem da sociedade. E eu me lembro que um desses meninos, um dia ele chegou na igreja, com a sua mochila, voltando da comunidade, se dizendo ser o gerente da comunidade, com um codinome chamado Caveirinha. E ele disse, pastor, me ajuda. E eu disse para ele, vai lá, entrega isso e volta. E quando ele voltou, ele só voltou 3 dias depois, já quebrado, porque recebeu uma ordem para que ele fosse morto. E no 3º dia, quando ele volta, minha esposa estava na igreja, naqueles cultos de consagração, naqueles cultos de oração. Tem umas coisas que só acontecem em culto desses. Aquelas irmãs que oram e estão ali buscando e pagando preço, e que às vezes a igreja não vem, mas elas estão ali. E num culto desse, esse menino chegou todo arrebentado. Quando ele chegou todo arrebentado, minha mulher falou assim, essa noite, eu não sei quem é esse menino, mas eu sonhei com ele. E eu sonhei, e o Senhor falava comigo, leve ele para sua casa. Esse menino que era gerente dos maiores morros da cidade, ele foi liberto, transformado, casou, hoje ele é um empresário. E aí quando a gente está orando por tudo isso, e querendo e desejando ser pai, desejando viver essa dimensão de paternidade, eu lembro que minha esposa falou assim, Senhor, nós só te obedecemos, e agora? Começou um processo na nossa vida de frustração, todos os médicos confirmaram, afirmaram, não tem jeito, mas toda hora o Espírito Santo ministrava ao meu coração, aquele que honra a minha presença, aquele que honra a minha direção, eu não fico devendo nada. Passou 1 mês, 2 meses, nada, expectativa, nada, 14 anos esperando, até que teve um dia que ela falou assim, eu orando de madrugada, ela disse, você está orando,
mas não peça mais nada do Espírito Santo. Não fala mais nada. Ele já sabe o que a gente precisa. Na outra semana a gente estava em Fortaleza ministrando uma conferência de uma igreja amiga, eu e ela ministrando, e ela ia ministrar primeiro, e eu estava na intercessão lá atrás, e ela estava naqueles dias feminino, aqueles dias difíceis da mulher, que quando a mulher está naqueles dias, a única coisa que resta para você é interceder, porque a sobrancelha dela cresce, o olhar dela é diferente, a forma que ela anda é mais enérgica, e eu já sabia como é que ela estava, eu fiquei lá atrás só na intercessão. O Espírito Santo usa ela, usa, e ela me olhando assim, sabe assim, ele está julgando a minha mensagem, e eu quieto na minha, e quando a minha mulher foi pregar, aqui não deve ter isso, mas tem umas igrejas que o negócio é diferente. Veio uma irmã, misturada na unção, misturada no helicóptero, lá em Fortaleza. E essa irmã veio rodando, e o Espírito Santo tomou aquela irmã. Primeiro que eu fiquei apaixonado, porque eu nunca tinha visto um negócio tão radical assim. E a irmã veio, eu falei, meu Deus do céu. E minha mulher vai começar a pregar, o que essa irmã vai fazer? E o Espírito Santo, usando aquela mulher, bota a mão na barriga dela e fala assim, essa criança que está aí é minha. Eu abaixei a cabeça na hora, porque eu falei, mas ela está naqueles dias, como é que é isso? Ela me dá uma olhada e eu abaixo a cabeça, porque sua mulher, quando te olha, se você não tem resposta, interceda. E aí eu fiquei na intercessão, falei, Espírito Santo, faz alguma coisa. Nós vamos voltar aqui para honrar Ele, porque eu sei que essa noite é uma noite de milagres. Eu estou contando esse testemunho porque alguém vai ficar grávida nessa igreja. Baraçai. Eu estou contando esse testemunho porque há uma impartição do Senhor. Essa noite não é uma noite qualquer, essa noite é uma noite de ativação. Com a consolação que eu fui consolado, alguém vai ser consolado. O Espírito Santo está falando isso comigo. E aí eu sei que tem uns lugares que não é aqui, nem em Niterói, tem uns lugares que são diferentes. Tem profeta para confirmar a profecia que acabou de ser dada. Se a irmã do helicóptero não estava satisfeita, chegou a irmã da vassoura voadora. E a irmã chegou, irmãos, eu amo, respeito e admiro, por favor. Mas não é. E a irmã veio. Eu falei, o que está acontecendo agora? Aí minha mulher botou o microfone e falou assim. A irmã falou assim, eu sou o Senhor que confirmo que estou usando a minha serva. Minha esposa foi tomada e começou a orar em línguas. As mulheres começaram a cair, as mulheres começaram a se mover. E ficou 20 minutos naquele mover, e depois ela pregou, foi um culto poderoso, era uma conferência de homens e mulheres em tempos diferentes. Chegou no hotel, olhou para mim e falou assim, amor, e aí, como é que foi? Eu falei, não, a pregação foi ótima, porque marido às vezes quer desconversar de conversas difíceis, né, irmãos? Foge do alvo, e eu querendo fugir da conversa, ela falou assim, não estou falando da mensagem, estou falando dos mistérios. Eu disse, minha filha, você sabe, bota na gaveta. A gente tem profecia que a gente ia ser pai antes de casar, que a gente casaria, teria filho. Então, fica em paz. Irmãos, eu lembro como fosse hoje. Voltamos de Fortaleza, chegamos no Rio de Janeiro, eu não puxei mais assunto, tem coisa que não adianta você ficar remoendo, você tem que deixar na presença do Senhor. Era uma segunda-feira, eu tinha um compromisso, precisava ir para o Mato Grosso do Sul, eu tinha uma série de agendas para cumprir, e era dia dos namorados. E eu me lembro que cheguei no aeroporto, comprei um bom chocolate para ela, e quando comprei um bom chocolate para ela, cheguei em casa numa quinta-feira, depois das ministrações, e ela, muito feliz com o presente, disse, meu amor, me perdoa, não deu tempo, ainda vamos ter o nosso momento, está aqui o chocolatezinho, é só a entrada. Ela disse, eu comprei um presente para você também. E está lá no quarto. E quando eu chego no quarto, tinha uma caixinha de relógio. Eu já fui vidrado para saber qual era o relógio. E quando eu abro a caixinha do relógio, tinha um sapato e um exame de sangue. Quando ela chega segunda-feira no Rio de Janeiro, e eu viajo, ela não consegue entender o seu corpo. O seu processo, houve uma transformação, foi interrompido. Ela liga para o doutor Carlos Arthur, nosso médico que é cristão, e diz, doutor Carlos Arthur, me fala alguma coisa. Eu disse, minha filha, corre e faça o exame da farmácia, dando positivo você vai fazer o exame assim, assim, assim. Eu quero dizer para você que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero dizer para você que eu tenho a mensagem do coração de Deus para essa igreja. O que Deus vai fazer nessa temporada é muito maior do que tudo que vocês viveram aqui. Sabe, quando eu no banheiro eu vi
uma visão aberta, com uma tocha acesa aqui no meio dessa igreja. Deus disse para mim: eu estou construindo esse ambiente e eu vou tocar nações a partir deles. Agora nós precisamos então o quê? Aumentar o nível de honra à presença. Nós não podemos apenas nos relacionar superficialmente, esperar a próxima conferência, esperar o próximo culto, não. Deus quer um relacionamento. E para isso o quarto tem que ser construído. E qual é o bom do quarto ser construído? Que aquela mulher entendeu algo muito importante. Ela entendeu que no quarto tinha que ter cama, porque não existe intimidade sem cama. Aquela mulher entendeu que tinha que ter candelabro, aquela mulher entendeu que tinha que ter mesa. Em cada detalhe do que ela constrói, isso aponta profeticamente para aquilo que ela vai viver. A primeira coisa que ela vive é que Deus, Ele sempre vai relembrar as profecias antigas. Eu tenho uma palavra para vocês: visite as profecias antigas. Quando Deus cumpriu na minha vida o propósito de ser pai biológico da Nicole, vocês viram, essa palavra era uma palavra antiga, e às vezes existem palavras antigas que nós temos o costume de colocar em gavetas, que nós guardamos tão bem guardadas, que a gente se esquece do que Deus já falou. Eu quero dizer que Deus não brinca com a gente. Eu quero dizer que você vai começar a viver nessa temporada muita coisa que o Senhor já falou lá atrás para você. Porque no momento que o profeta denuncia que ela vai se tornar mãe, ela disse: não minta para mim, porque o meu marido é velho. Ou seja, já se passou tanto tempo dessa promessa, porque eu já não estou mais liberado para viver isso. Ei, deixa eu te dizer algo. Lembra aquela noite que eu orava, minha esposa disse: não ora mais. Ela me chegou e disse: eu não quero mais, porque eu estou cansada de todos os meses ser frustradas. São 14 anos. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus não brinca com a gente. Tudo que você precisa é aumentar o nível, tudo que você precisa é permitir que, sabe, uma atmosfera de honra, uma atmosfera profética, uma atmosfera de liberdade na presença seja construída. Ei, sabe quantas madrugadas a minha esposa passou orando pela vida dela, pelo ministério, intercedendo? Quantas vezes, e eu não tenho problema em confessar isso, eu acordava e eu via a esposa orando, eu falava: mulher, vai dormir. Ela disse: não, estou orando, eu estou gerando, eu creio, Deus vai fazer. Orando pelo propósito, orando pelo reino, honrando tudo isso, orando por aqueles meninos. Ela me conta que um dia eu saí de casa e eu deixei com uma obreira da igreja, e uma das meninas que estava lá em casa, era maior do que ela, disse: pastor, eu estou manifestando, pastora, eu estou com gosto de sangue. Ela disse que não sabia o que fazer, ela é magrinha. Ela pegou a vassoura e disse: Deus, unge essa vassoura agora. E ela disse: eu não sei quem é você e o que você quer, mas se acontecer alguma coisa eu vou te quebrar todo aqui dentro da minha casa. Cada experiência que nós vivemos, porque ouvimos a voz do Espírito Santo, e para honrar o Espírito Santo deixamos uma vida para trás. A minha esposa, quando eu a conheci com 15 anos, ela era uma atriz em cartaz dos principais teatros da cidade, dando entrevista para a televisão. Quando ela ouviu o chamado de Deus, ela abriu mão. Eu vivi uma vida de executivo. A minha família tinha uma estrutura empresarial. Meu pai me preparou para ser executivo. Um dia eu disse para o meu pai: pai, eu estou saindo das empresas, vamos começar um processo de transição, porque o Espírito Santo está falando comigo. E você acha que Deus vai se esquecer do que Ele falou com você? Talvez o que você precisa é visitar as promessas que Ele te fez. Talvez o que você precisa é lembrar do que Ele falou com você no início de tudo. E naquele momento o que nós queríamos era uma rota de fuga, porque era uma promessa tão antiga que parecia não ser possível. Mas Ele é o Deus de Lucas 1:37. Não há nada demasiadamente impossível para o Senhor. Se Ele tem uma palavra específica para você, se tem uma palavra específica para essa igreja, o que você precisa é honrá-lo e esperar que no tempo certo vai se cumprir. E é exatamente isso que aquela mulher vai experimentar, ela vai desfrutar. Por quê? Porque Deus ainda visita as promessas antigas, Deus ainda visita os sonhos antigos. Talvez tudo que você precisa é permitir uma visitação sobre o que Ele falou. E Ele falou. Não tem como a gente voltar atrás. Segundo lugar, eu aprendo que tem coisas que nós só vamos gerar
quando de fato nós aprendermos a honrar a presença de Deus. E eu não tinha condição de gerar uma criança. O meu diagnóstico era infertilidade. O diagnóstico dela era infertilidade. Os médicos disseram para mim, o que resta para você é inseminação artificial, e eu quero dizer que eu, como pastor, penso que não há nenhum problema. Eu deixo isso muito claro. Tem pessoas que Deus manifesta o seu amor e o seu cuidado dessa forma, e é uma experiência poderosa. Outras, Deus gera no coração, pessoas que são levadas a adotar crianças. Cada pessoa tem a sua experiência. Eu não quero trazer uma promessa que lhe frustre. O que eu quero trazer é a minha experiência. E naquele momento o Espírito Santo me fez entender que existem coisas que nós não podemos gerar. Nós não temos a capacidade de gerar no ministério, nós não temos a capacidade de gerar na família. Se educamos filhos, damos às vezes a mesma educação, filhos tomam caminhos diferentes. Às vezes no mesmo ambiente profético as pessoas ouvem a mesma mensagem, mas tomam caminhos diferentes. Mas se nós estamos honrando, Ele é especialista. O Espírito Santo na Trindade é a força geradora, é aquilo que eu e você não podemos gerar, e Ele pode gerar, e nesses dias o que Ele está gerando nessa igreja. E por quê? Porque talvez vocês não saibam, mas vocês estão no mês de fecundar. Se vocês não entenderam, vocês vão ter uma conferência de mulheres nos próximos dias. E o ministério que o Senhor tem com vocês, muitas coisas são geradas nas conferências das mulheres. É um período profético de dores de parto. Então, nós estamos num ambiente que Deus está dando luz, nós estamos num ambiente que Deus está gerando direções. E foi exatamente o que aconteceu. O nível de honra sobre todo aquele ambiente que foi preparado fez com que aquela mulher gerasse. Só que nós conhecemos o texto, e o mesmo Deus que gerou aquela criança, porque o menino nasceu no prazo determinado que o profeta tinha determinado, profetizado, melhor dizendo, a criança morreu. Só que às vezes a gente passa momentos com aquilo que Deus nos entrega, que a gente não sabe lidar. Mas um dia Deus me chamou e falou: Mahatma, o que eu gero eu cuido, o que eu trago à existência eu cuido. E deixa eu te dizer uma coisa, o momento que a minha filha nasceu, para mim não era talvez o momento mais apropriado financeiramente. Eu disse: caramba, eu fiz tanto por tanta gente, e agora o que eu vou, como é que eu quero, esperei 14 anos, eu quero dar o que para ela? O melhor? Todo pai quer dar o quê? E aí, Tom, por isso que eu disse que Deus não se esquece. Eu estava num evento, você estava nesse evento. Talvez a sua família não saiba disso. Acabou esse evento, acabou a ministração. Você pega a sua oferta, você olha para mim e fala assim: eu senti de semear sobre essa criança que vai nascer, porque essa criança não vai passar o que muitos filhos de pastores missionários passaram. Naquele dia, tinha outros colegas ministeriais, dentre eles o Djalma. Djalma, na mesma hora, pegou e fez uma oferta empolgado. Eu fui para casa ali, meio que agradecendo, compartilhei com a esposa. Sabe o que aconteceu comigo, Marciano, naquele ano? Eu tive 8 compromissos internacionais com igrejas americanas e brasileiras. As pessoas não tinham dimensão da minha vida e nem sabiam meu testemunho. Cada igreja que eu chegava, no término das conferências, fora do país, tinha um baby shower, tinha um chá de bebê. E teve uma hora que eu tive que falar assim: gente, para de ofertar, porque a minha filha, ela tem mais do que ela precisa. E foi quando Deus falou sobre compartilhar daquilo também que ela estava recebendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o menino que foi gerado no ambiente profético de honra, ele adoeceu, e ele morreu. E aquela mulher que representa a igreja, ela foi justamente até o profeta e disse: olha, eu não pedi nada. Por quê? Porque o que Deus dá, Deus garante. Se Deus deu a data, Ele prepara tudo. Se Deus abriu a porta, Ele sustenta a porta. Se Deus deu o teu filho não vai se perder. Sabe por que eu não perdi na minha juventude, com 15 anos na igreja, mas perdido? Porque a minha mãe dobrava o joelho e falava: Deus, o Senhor tem algo para fazer na vida do meu filho. E eu me lembro como fosse hoje, um dia, no meio das noitadas dos adolescentes e jovens do Rio de Janeiro, ela falou: hoje basta, o Senhor vai trazer. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai perder teu filho.
Deixa eu te falar uma coisa, você não vai perder teu casamento, você não vai perder o teu ministério, você não vai perder aquilo que Deus gerou na tua vida. Então, tudo que nós precisamos é permanecer nesse ambiente. E aí eu fico pensando que aquela mulher, quando vai até o profeta volta para sua casa, e qual é o ambiente que o profeta coloca o menino morto? A cama. Por quê? Porque você precisa honrar a presença para começar, e você precisa honrar a presença para continuar. Você precisa entender que tudo que vai acontecer na sua caminhada não é força da sua capacidade, é força da sua dependência. Você nunca será bom o suficiente para não depender de Deus. Foi exatamente isso que Moisés entendeu na sua caminhada, quando Deus o visita em Êxodo capítulo 3, e ele diz para o Senhor, mesmo antes e depois de ter o encontro contigo, eu ainda tenho dificuldade de falar. O que Deus estava dizendo para Moisés é: você nunca vai ser bom para ser autossuficiente, você sempre vai depender da minha presença. Por isso, Moisés, no momento difícil da sua caminhada, o que ele disse? Senhor, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Então é tudo sobre a presença. Jovens fortes, presença. Uma igreja forte, presença. Uma cidade que vai ser transformada, presença. Se a presença vem, cara, muda tudo. Se a glória vem, muda tudo. Agora, nós precisamos mergulhar nesse entendimento. Nós precisamos fazer isso de forma diária. Então, em terceiro lugar, o que Ele gera na tua vida, Ele sustenta. Não tem nada que Deus não vai sustentar. Não tem nada que Deus... Eu me lembro aqui de um episódio, quando a gente tinha muitas crianças na creche, e eu tinha lido a biografia de George Miller, eu estava muito incendiado pela história desse grande pai dos orfanatos, sabe, de acolher pessoas carentes. E eu lembro que era um tempo muito difícil, a gente sustentava crianças dentro de uma comunidade, e eu me lembro que um dia, eu disse: Deus, como é que vai ser aqui agora? Ele disse: filho, eu estou cuidando de tudo. E eu me lembro que naquele dia, não por uma coincidência, por um propósito, um diretor da TV Globo, que era de uma outra religião espírita, nos procurou e disse: eu posso entregar o meu dízimo para essa instituição? Então, Deus tem muitas formas de sustentar o que Ele te deu, e nem sempre você vai reconhecer. E aquele homem sustentou naquela obra social, o maior diretor dos programas de televisão da Globo sustentou aquela obra social, porque o Senhor determinou. O que eu estou dizendo com isso? Ei, levanta suas mãos aqui, eu sou meio aleiloado assim, levanta suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele te entregou. Deus, Ele é responsável pela visão que te deu. Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele gerou. Então Ele não só lembra as profecias antigas, como Ele gera, sabe, o realizar dessas profecias, como Ele sustenta o projeto. Então pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Ele vai fazer mais uma vez, Ele vai surpreender mais uma vez. Alguém pode reagir aqui, gente? Que bom! Quarto lugar, há algo que você precisa entender. Nós precisamos honrar a presença para começar, nós precisamos honrar a presença para continuar, mas nós precisamos honrar a presença de Deus para entender as direções das próximas estações. O grande problema, e eu me lembro disso, pai, onde é que minha filha vai estudar? Senhor, qual é a direção agora? Senhor, e daqui a pouco, e eu já oro ali, eu já oro pelo meu genro. Ela só tem 5 anos, mas eu já oro todos os dias pelo meu genro. E eu vou orando. Por quê? Porque você não sabe quando a crise vai bater na porta, ou quando Deus vai mudar o destino. Houve uma crise naquela cidade, naqueles dias, mas quem honra a presença, querido, se antecipa e governa. E aquela mulher estava numa dimensão de honra tão poderosa, que imediatamente, quando a crise se instalou, está na Bíblia, imediatamente o profeta chamou ela e falou assim: olha, se organize, saia da cidade, porque vai ter 7 anos de fome. Deus não faz nada sem antes revelar os seus escolhidos, os seus profetas. Agora, para Ele revelar os próximos passos, o que você precisa? Cara, honrar a presença. O que você precisa entender realmente que esse lugar de honra é um lugar de dependência. Sabe, não é um lugar que nos limita a viver os projetos de Deus. Eu fico pensando, e eu quero concluir para a gente orar, porque eu sinto de orar. Na verdade eu não sinto, porque profetas não sentem, profetas sabem. Eu sei que eu preciso orar por vocês aqui.
E eu quero concluir dizendo, se lá atrás não colocássemos o Espírito Santo, o Senhor, na frente de tudo, de totalidade, de governo, de dependência, se lá atrás a gente simplesmente tomasse uma direção errada, e eu me lembro que no processo da gravidez, eu me lembro que ela colocou uma data, ela disse, amor, vamos esperar, senão a gente vai ter que fazer inseminação artificial, e não há nenhum problema nisso, como eu disse, mas eu me lembro que no final ela falou assim, não, vamos confiar, o Senhor falou, 14 anos para Deus, não é nada, é como 14 dias, 14 meses, é como 14 horas, é como 14 minutos, ou seja, se você depende, se você honra, Ele vai fazer. Eu quero que você se coloque de pé, eu tenho do seu pastor liberdade para orar por vocês, e eu sinto, ou melhor, eu sei no meu espírito, que existem algumas coisas que Deus está gerando aqui nessa noite. Eu sei que tem algumas coisas, e tudo que eu quero é que nesse momento você honre. Você tem duas coisas a fazer nessa noite. Você pode simplesmente, olhar para tudo isso que Deus quer fazer na tua vida e ficar ali numa mesinha. Irmãos, mesa é algo tão maravilhoso, eu amo mesa, eu amo esse relacionamento da mesa. Realmente, a gente fala tanto da mesa, mas o que adianta se a mesa está do lado de fora? O que adianta? Porque às vezes o Espírito Santo está aí falando com você hoje, que Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer um pouco mais. Deus não precisa de um lugar. Jesus disse isso em João 4. O céu está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele, Espírito e verdade. Não é nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas me permita falar. A sua igreja tem um ambiente tão agradável. Eu estive nesse ambiente hoje quando eu subi aquelas escadas. Eu não queria conhecer, eu não queria conhecer a tecnologia. É uma das igrejas mais lindas, eu fico apaixonado por isso. A estrutura, mas quando eu subi ali, cara, eu disse, Deus, é sobre isso, é sobre a presença. Às vezes a gente está num ativismo ministerial, às vezes a gente prepara a célula na hora da célula. Às vezes a gente, acorda e a gente se esquece daquele tempo que é fundamental, que vai sustentar o dia. Há 20 anos atrás o Senhor me chamou para orar às 5 horas da manhã. E durante muitos anos eu orava às 5 horas da manhã, anos e anos orando, e depois isso virou uma cultura na igreja. Então você chega na igreja, 5 horas da manhã tem 100 pessoas orando, 200 pessoas orando. Na pandemia, eu tinha parado por conta das agendas, não conseguia orar todos os dias. Na pandemia, o Espírito Santo, eu estou voltando das conferências de carnavais, eram muitas. Eu estou entrando em casa cansado. Antes de iniciar a pandemia, minha filha olha para mim, estava com 3 aninhos, começou a chorar. Ela falou assim, papai, eu estou com saudade. Aí eu disse, papai chegou, filha. Eu estou com saudade. E ela chorava. O Espírito Santo falou para mim, não é ela, sou eu. Você está orando por demanda, você está pregando por demanda, você está fazendo tudo isso na correria. Eu quero que você volte a me honrar. Eu queria assumir o lugar de cima, o quarto de cima. Eu estou com você, mas eu estou na varanda. Eu estou na mesa. A mesa às vezes é agradável, mas se ele está sobre, é diferente. Eu disse, caramba, precisou vir a pandemia. E aí a casa começou a acordar à madrugada todos os dias, eu, a filha. E ela acordava sozinha, saía da caminha dela e vinha. E eu e a mãe orando. E a gente botou a igreja e convidamos a igreja. E em um ano, para a glória de Deus, e o testemunho, ele é o espírito da profecia de Jesus Cristo. Em um ano foram mais de 1.480 milagres sobrenaturais. Mulheres grávidas foram centenas de mulheres grávidas. Cegos, surdos. Uma provisão sobrenatural. Eu sei o quanto vocês são fundamentados na palavra e na presença, mas tem uma chama que o mundo precisa conhecer que vai sair daqui.
Tem algo que Deus quer atrair. Curitiba não vai apenas ser conhecida pela sua intelectualidade, seu urbanismo, o seu cartão postal dos monumentos. Tem um fogo, tem uma graça. Só que, de repente, você precisa, me permita, tá, Marciano? Você precisa aprender a voltar, a deitar na presença, honrar a presença, até que Ele venha. Sabe, Ele não quer apenas passar, e isso me traz uma percepção, que às vezes passa, tem culto que às vezes Ele vem. Tem dia que, tem dia que é muito poderoso, mas não é sobre barulho, queridos, que eu estou falando. Eu não estou falando sobre correria, eu não estou falando sobre grito, eu estou falando de uma igreja que honra a presença, sabe, e por onde a gente passa fica saturado de tal maneira que até o que está morto volta a ter vida. Foi o que aconteceu quando Eliseu voltou para casa com o menino. Deitou o menino aonde? Deitou o menino na cama. Cara, a cama não é só para começar o ministério, a cama é para preservar um relacionamento. No dia que o teu marido sair do teu quarto, o teu casamento está acabando. A gente casou jovenzinho, mas a gente casou, sabe, direitinho, não só na pureza, porque casamos no Senhor, mas decidimos nunca, aconteça o que acontecer, nunca sair da cama. Porque no dia que o casal sai da cama, o fogo, me permite a linguagem, o fogo apaga, ou vai diminuindo, vai diminuindo. Ele está dizendo para mim, eu tenho nessa casa uma cama no andar de cima, e se vocês aumentar, aumentar o nível de honra, eu vou pegar vocês. Cara, isso não é sobre uma pessoa, isso não é sobre uma plataforma, isso é sobre um relacionamento. E ele falou para mim, eu estou passando esses dias nessa casa, mas eu vou deixar uma marca de tanta intensidade de milagres nessa casa. Esses dias vocês vão gerar tantas coisas, mulheres, vocês não têm ideia do que o Senhor está preparando para vocês. Cada conferência de mulheres, o Senhor me diz que é dores de parto, é guerra. Cada conferência de mulheres é batalha, travado, é guerra. Mas Ele disse para mim que cada conferência de mulheres, você nunca me disse isso, ninguém nunca me disse isso, o Espírito Santo está me dizendo isso, que Ele libera um aroma diferente sobre a casa. Tem algo que Ele libera sobre a casa. Ele libera sobre a casa. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: será que é possível a gente aumentar o nosso nível de reverência pela presença de Deus? Será que a gente pode, sabe, ter mais devoção? Será que a gente pode, sabe... Quantos de vocês lideram células aqui? Será que ele pode ter liberdade na sua célula? Será que ele pode ter liberdade na tua empresa? Eu conversava com o Marciano sobre um empresário nosso do reino, porque não é nosso pessoal, e Deus colocou um sonho no meu coração, da gente entrar pesado na esfera da educação, porque a esfera da educação é uma esfera de influência sustentável. Nem todas as esferas de influência são sustentáveis. A da educação é sustentável, porque o conhecimento é para sempre. Inculcar sobre a criança os princípios, eu disse, Marciano, é um projeto muito caro, não é barato. Mas quando o empresário está na presença, ele ouve o Espírito Santo. E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, pastor, eu já entendi, não é sobre dinheiro, eu vou financiar esse projeto. Porque se o dinheiro que Deus está transferindo para você não serve, ele não serve.
Não adianta Deus trazer uma transferência de dinheiro para você, ainda que não seja de forma sobrenatural, ainda que seja através de geração de renda. Deus te deu capacidade para gerar renda. Se você não aplica no reino, é porque você não está ouvindo. E quando eu comecei a falar do projeto, o cara só chorava. Eu disse: Marciano, só chorava. Ele disse: 50% do que custava eu já estou dentro. E não é coisa de 100, 200, 1000, são milhões. Sabe por quê? Porque esse cara é empresário, mas sabe que hora ele ora comigo? 5 horas da manhã. Quando ele descobre que eu estou num jejum daqueles pesados, que não é da igreja, ele fala assim: pastor, está jejuando, o que é? Vai ficar 40 dias? Aí ele fala, me encontra, às vezes na igreja, e fala assim: pastor, está difícil. Difícil o quê, meu irmão? Descobri que o senhor está no jejum, entrei também. Eu vou com você. Um dia eu fiz o jejum de 1 ano, descobri que ele foi o único. Eu amo meu presbitério, mas ele foi o único que entrou. Deus está levantando homens que vão administrar riquezas. Eu estou falando isso profético. Ei! Mas são homens que vão estar sensíveis à presença de Deus. Deus não tem problema com o dinheiro, Deus tem problema com o teu coração. Aonde tiver o teu coração está o teu tesouro. Eu sinto algo muito forte aqui nessa noite. Me perdoa eu ter falado dos meus testemunhos, desculpa se não te edificou. Não estava no meu script, mas Ele mandou, e aí eu tenho que obedecer a Ele. Importa obedecer a Deus do que a homens. E eu estou aqui como um profeta nessa noite. Sabe, era necessário passar por Samaria. Jesus não estava indo em Samaria, mas era necessário passar em Samaria por muitos motivos. Porque talvez tinha alguém dependente, sabe de quê? Do poço do homem, e não da presença. Alguém dependente daquela água que sai, que o homem pode dar, mas não daquilo que o Senhor pode fazer. Lembra quando Jesus disse para aquela mulher que ela ia beber uma água que não teria mais sede, Marcelão? E ela ficou ali: mas como? O poço é fundo. Só que a água que a gente vai beber nessa noite não pega com balde, pega com o coração rasgado. Ela não vem de baixo, ela vem de cima, cara. Por quê? Porque tem coisas que o homem constrói, são importantes, não podem ser esquecidas. É memorial, faz parte do dia a dia, mas não transforma. Deus não mudou, Ele só se move. E Ele está se movendo, alcança. E eu não sei qual é a concepção que vocês têm de avivamento, reavivamento, de despertamento, mas eu vou falar para vocês. Deus quer liberar o sobrenatural de tal forma. E não é sobre alguns, é sobre todos. Eu vejo você orando, Marciano, e as pessoas sendo curadas nas suas finanças, curado nas suas emoções, curado nas suas mentes, curado no espírito. Mas eu vejo Deus usando você e pessoas sendo curadas fisicamente. Há um dom específico que Deus te entregou e que nesses dias Ele vai tomar velocidade, porque é necessário, e com equilíbrio, mas vai tomar velocidade. Eu sinto a presença do Senhor aqui, nós queremos honrar o Senhor. Eu não sei o que você pode fazer para honrar o Senhor hoje. Eu não sei o que você pode fazer. Aquela mulher falou: a próxima vez que passar aqui, eu não vou ficar lá embaixo com ele comendo não. Ei, vem para o andar de cima. Sai desse nível superficial, raso, de relacionamento. Isso aqui não é uma exortação, longe de mim, não posso exortar, longe de mim. Mas Ele está falando assim: eu tenho mais para você. Deus, Ele não quer te tocar não, Ele quer te possuir, cara. Ele quer te dominar completamente. Se você sente nessa noite o desejo de vir no altar, Paulo disse: eu não vejo a hora de impartir sobre vocês alguns dons. Sabe, eu sei no meu coração que eu preciso impartir alguns, tocar em alguns. Talvez a promessa é antiga e você se esqueceu. Talvez o que você precisa hoje é visitar as profecias. Lembrado que Deus falou lá no início, quando Ele te achou, cara. Talvez o que você precisa hoje é se abrir para aquilo que Deus vai te entregar. Talvez você está aqui, sabe, você veio em busca de pedir alguma coisa e Deus está dizendo: não é sobre o que você vai pedir, é sobre o que eu vou te entregar. Sim, papai, queremos a tua presença, queremos a tua presença, queremos a tua presença, queremos a tua presença. Queremos a tua presença, Senhor.
Queremos a tua presença, queremos mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença. Senhor, nos toca agora em úteros, Senhor. Senhor, toca agora em úteros, Senhor. Eu vejo trompas restauradas, eu vejo caroços saindo de seios agora. Toca agora aonde ninguém pode tocar. Eu vejo empresas sendo restauradas, eu vejo filhos voltando para a presença. Sim, toca aonde ninguém pode tocar. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Senhor, nós queremos te honrar, nós queremos te honrar de todo o nosso coração. Queremos declarar que o Senhor tem um lugar de honra nessa casa, que o Senhor governa sobre essa casa. Sim, Senhor, mais a tua presença, mais a tua presença, mais a tua presença.